Olá, sejam bem-vindos. Elucida-nos o espírito amigo que, através da belíssima faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o espírito Estelvina. Estelvina, esse espírito vem em um determinado momento, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, estabelecendo um assunto muito importante para todos nós, falando da sintonia. Da sintonia como faixa que nós todos, em um momento ou outro, podemos estabelecer, através dessa lei de sintonia. É claro, podemos estar sintonizados de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Podemos estar estabilizando faixas e sintonizando-nos com situações ótimas para o nosso processo evolutivo. Mas também, pelo contrário, podemos naturalmente escolher estabelecer algumas faixas e estacionarmos em faixas vibratórias que, pela lei de sintonia, se estabelece situações que complicam a nossa caminhada evolutiva. Então, o Espírito Estelvina vai alertar-nos dizendo o seguinte, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vejamos só. Vai dizer que a afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Na nossa caminhada, esse encontro, essa estabilização de faixas uns com os outros, não diz respeito somente aos nossos irmãos, para com os nossos irmãos desencarnados, mas também, é claro, entre nós, que estamos ainda vinculados ao corpo físico. Portanto, estabelecer aí o que tipo de faixas estamos criando ou nos situando é de responsabilidade de cada um de nós. É a responsabilidade do uso do nosso livre-arbítrio que nós estejamos fazendo. Podemos escolher estar na faixa vibratória daqueles ou desencarnados ou encarnados, daqueles que nos querem muito bem, na faixa daqueles que nos querem o progresso e que trabalham e nos instrui, que nos estimula nos processos de transformações para o bem, para o bem-estar espiritual de cada um de nós. Podemos nos estabelecer numa faixa vibratória onde os espíritos amigos superiores encontrem em nós um acesso por estarmos sensíveis às suas instruções, aonde eles vão encontrar acesso, encontrando acesso em nossas condições psíquicas, eles vão poder, então, de uma forma mais clara, fazer os seus conselhos, trazer-nos os seus conselhos necessários. E nós, naturalmente, estando vibratoriamente na faixa desses irmãos de ordem superior, nós vamos naturalmente ter uma facilidade maior, uma sensibilidade maior de percepção, de sentir, de entender, de perceber essas orientações que nos virão por intermédio da voz de nossa consciência, em momentos diversos, por vários meios, às vezes nem tanto por intermédio, às vezes por intermédio da nossa própria consciência, mas às vezes por intermédio de outras pessoas que são conduzidas a nos instruir, por intermédio de uma leitura, por intermédio de uma circunstância, por intermédio de uma situação que às vezes, de repente, possamos estar envolvidos providencialmente, para que possamos entender determinados recados, não é? Pelo fato de estarmos sintonizados com o alto, abertos a instruções, buscando através da prece e do desejo constante, existente intimamente em nós, em estarmos no bem,
buscando melhorias, desejando melhorias, se esforçando no campo das melhorias a nível pessoal, a nível comportamental, nós nos tornamos elementos sensíveis à ação do alto. Quando estamos habitualmente entregues às constantes preces sinceras, buscando, elevando os nossos pensamentos constantemente, estando então sensíveis a essa ação misericordiosa de Deus, naturalmente nós vamos passar por diversas situações difíceis, as que estivermos de passar, naturalmente, mas de uma forma aonde nós vamos poder ter a possibilidade de não desequilibrarmos-nos constantemente, como acontece em outros tantos casos. Vamos poder aprender, absorver dali lições importantíssimas para o nosso caminhar evolutivo. Agora, enquanto que, ao contrário, também podemos muito bem, usando também o livre-arbítrio, a livre condição de escolha que nós temos, né? Nós podemos muito bem estabelecer faixas de união, como diz o Espírito Estelvina, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, podemos estabelecer essas faixas mentais, vibratórias, com planos inferiores, sintonizando-nos com as faixas vibratórias de planos inferiores, que mais combinam, às vezes, também, vindo a combinar com as nossas condições inferiorizantes, sentimentos, pensamentos e comportamentos inferiorizantes, que ainda se estabelece no nosso cotidiano de vida, de caminhar evolutivo. Tendo no nós essa condição ainda de nos posicionar a nível íntimo, a nível psíquico, a nível de pensamentos, de desejos, de sentimentos, né? De ações, de atitudes, no âmbito negativo, no âmbito inferior, nós naturalmente vamos estabelecer uma sintonia com outras tantas mentes nas mesmas condições. Estabelecendo essa sintonia, é claro, nós vamos estar abertos e muito mais sensíveis, como foi dito ao contrário, né? Vamos estar muito mais abertos e sensíveis às instruções, às ondas vibratórias da mesma condição. Vamos estar muito mais em condições de atender e potencializar o mal que já existe às vezes e que é alimentado às vezes, na maioria das vezes, por nós mesmos. Vamos estar recebendo ali influxos de ações por parte de irmãos nossos, ainda equivocados também, ainda enfermiços nas suas condições de sentimento e de desejos, vão poder então eles estabilizar uma grande conexão conosco. Por conseguinte, uma simbiose de sentimentos, de pensamentos vai se estabelecer. A partir daí, a potencialização do que existe de mais negativo em nós será aumentada. As situações de ordem inferior já existentes em nós será reforçada. Ou seja, figurativamente falando, vamos dizer assim, será jogado lenha na fogueira, uma fogueira já existente, né? Então vai se jogar lenha para que as chamas permaneçam, aumentem e queimem ainda mais, causando, portanto, ainda mais prejuízos para o nosso caminhar evolutivo, nos nossos momentos, nos nossos relacionamentos, negócios, vida pessoal, no nosso caminhar evolutivo em geral, trazendo-nos prejuízos maiores.
Mas pergunta-se então, eu posso de repente desconectar dessas faixas inferiorizantes às quais eu acabei de me referir? Sim, eu posso e devo. É-nos dada a possibilidade de escolha, como nós já ouvimos aqui. Eu posso escolher fazer uma reformulação, às vezes não tão fácil, né? Não vai ser no início tão fácil como a gente imagina, mas eu posso iniciar um processo de, de distanciamento através do início de um processo maior, aonde eu vou restabelecer o nível de nossos pensamentos, buscando uma autoavaliação do que estou sentindo, do que estou pensando. E pouco a pouco eu posso ir estabelecendo novos pensamentos, novas maneiras de ver a vida, novas maneiras de conduzir a vida, fazendo uma trajetória contrária a nível geral do que eu vinha fazendo antes. Eu vou então, em um determinado momento de esforço, de muito esforço particular por parte da minha pessoa, vou conseguindo me desvencilhar daquele processo simbiótico que eu mesmo criei, através da lei da sintonia estabelecida pela minha própria escolha. E então, à medida que eu for vivenciando novos padrões vibratórios, eu vou estabelecendo também novas condições espirituais no meu caminhar, no meu andar, nos meus relacionamentos, na minha vida pessoal. Ela vai sofrer os efeitos positivos. De repente já começa a surgir os efeitos positivos da minha mudança, mas para isso convém que nós lembremos, é preciso muito esforço, é preciso um trabalho constante, o trabalho de sintonização com o alto, fazendo com que nova mobília faça-se no nosso universo interior. Fazendo então essa mudança de dentro para fora, nós vamos estar cultivando felicidade verdadeira, verdadeira. Para esse processo, nós não estamos sozinhos. A misericórdia divina permite que espíritos amigos, enxergando o esforço e o desejo verdadeiro e sincero em nós de fazer mudanças, eles vão estabelecer conosco uma sintonia, assim como de lá para cá, como daqui para lá vai haver uma sintonia com eles. Nós vamos restabelecer uma sintonia com espíritos amigos superiores, que antes não estava havendo essa sintonia, não é? Mas agora, a partir do momento em que eu me entrego ao esforço, ao desejo sincero de restabelecimento de comportamentos e pensamentos, sentimentos, eles passam a ter acesso até a minha estrutura espiritual. E então eu passo a estar mais sensível às orientações, às energias que eles emanam para que eu possa reerguer-me e me restabelecer numa nova caminhada, numa caminhada reta e construtiva espiritualmente. O próprio Mestre Jesus já nos disse: orai e vigiai. Vamos vigiar, vigiando então os nossos pensamentos, vigiando os nossos desejos, vigiando o que nós queremos fazer, vigiando os nossos pensamentos, o que está fazendo parte do nosso universo interior. Nós vamos fazendo o que Santo Agostinho deu como exemplo para nós na resposta lá no Livro dos Espíritos, na questão 918. Como vencer na vida sem sermos arrastados pelos males da vida? Entendendo como males da vida, também os males
que estão estabelecidos e existentes em nós. E o que foi a resposta? Conheça a ti mesmo. À medida do momento em que eu me esforço em me autoconhecer, fazendo uma avaliação do que eu penso, fazendo uma avaliação do que eu desejo, fazendo uma avaliação daquela atitude que eu tive, das consequências, dos resultados, aprendendo a medir as consequências dos próprios sentimentos, dos pensamentos que eu alimento, eu passo então a me conhecer de uma forma lenta, é claro, num processo lento, é claro, porém produtivo espiritualmente. Pensemos nisso e que Deus nos dê forças para permanecer nesse processo de autoconhecimento e de melhorias cada vez maiores no âmbito espiritual. Que Deus nos abençoe, sintam-se todos abraçados agora e sempre.